Amado Senhor, Pai Santo, Senhor da Glória, nós te louvamos, Pai. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela oportunidade de estar em tua presença, fazer a tua obra. Obrigado, Senhor, pela condição e possibilidade, Senhor, a tua graça que nos foi concedida para interceder. Abençoa os meus irmãos, guarda os teus filhos, Pai, na cidade, no interior, opera em cada coração. Abençoa os nossos ouvintes. Abençoa, meu Senhor, os nossos ajudadores e intercessores. Toma, Senhor, em tuas santas mãos as nossas vidas, nos dirija passo a passo, nos guarda, Senhor, cada dia, Senhor. Abençoa crianças, jovens e adultos na tua casa. Abençoa, meu Senhor, os idosos na tua casa, os que estão feridos, os que estão enfermos, ó Deus. Ó Pai querido, guarda cada um. Abençoa os que vivem só. Abençoa, meu Senhor, os que estão em tratamentos difíceis. Abençoa, meu Senhor, aqueles, Pai, que já não parece ter esperança de se recuperar, de viver. Ó Deus, tenha compaixão, fala com eles, dá-lhes, ó Senhor, a graça, renova a esperança, a fé. Tu pode, meu Senhor, transformar todas as situações. Tu és o nosso Deus, nós somos os teus servos. Tu és maravilhoso, Senhor, e pode nos abençoar como tem feito, Senhor, de forma gloriosa. Continua conosco, Pai. Guarda os meus irmãos. Em o nome santo de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o santo nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, iniciado em 1988. E nós estamos aqui. Temos aulas presenciais, pelo menos uma vez por semana, foi assim, desde o começo. Nós nunca fizemos nada que prejudicasse a igreja do Senhor. Então, trabalhávamos numa igreja muito ativa. Na época tinha pouca gente pedante, tinha muita gente atuante. Agora nós temos o pedantismo, profissionalismo, está havendo uma usurpação ministerial. Infelizmente. Dizer a verdade dá um choque danado, mas esta é a infeliz verdade. Antigamente o sujeito assumia uma igreja, principalmente na igreja que eu passei mais de meio século, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, finada, e o sujeito assumiu uma igreja e ele não mudava os marcos antigos. Agora eles assumem com a ideia de destruir. Destrói tudo o que foi feito, bota uma marca nova, uma coisa nova, como se eles tivessem feito tudo do zero. É desonesto, é perverso. Na época, nós tínhamos uma igreja ativa, conservadora, zelosa, mas tinha uma vaga na semana. Quarta-feira era dia que a igreja podia pedir cultos. Os irmãos pediam cultos para suas casas, para celebrar aniversário de criança, aniversário de casamento, simplesmente para evangelizar seus vizinhos. Era livre a quarta-feira. E nós criamos a escola e usávamos a quarta-feira no templo, e eu chegava a ter até 60 alunos. Me lembro muito bem, vindo grupos de 8, 10 do município vizinho para participar. Tinha a motociata do Maracanaú, do Maranguape, e vinha aqueles irmãos de longe para participar das nossas aulas. Louva a Deus. Se houvesse tempo, oportunidade, faria tudo de novo. Então, meus amados, nós estamos aqui.
Unicresce, união e crescimento. O nosso texto hoje, segundo o livro de Reis, capítulo 8, versículos 7 a 15. Uma história, como dizem os comunicadores da modernidade, uma história tremenda. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 7. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente. E lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão, vai ao encontro do homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Azael a encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados. E veio e se pôs diante dele e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Assíria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: vai e diz-lhe: certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. Não, seria da doença. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até ele se envergonhar. E o homem de Deus chorou. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, os seus mancebos matarás à espada, os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. Disse Azael: pois que o teu servo, que não passa, não é mais do que um cão? Como fazer isto? Como fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu há de reinar na Síria. Então se ausentou de Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? E ele disse: disse-me que certamente sararás. Sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e estendeu sobre o seu rosto, e ele morreu. E Azael reinou em seu lugar. Querido Deus, lemos a tua palavra, Senhor, e agora suplicamos pelos nossos ouvintes, pelos que terão contato com as nossas publicações, por cada servo teu. Abençoa a tua igreja, guarda os nossos irmãos e amigos. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, vivemos uma época muito conturbada, muito difícil, e hoje nós temos, infelizmente, que conviver com uma fantasia. Hoje convive-se com a fantasia. E homem de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. E é uma coisa brutal, porque entre esses tais homens de Deus e mulheres de Deus, tem pessoas simples e sérias, mas acontece que tem os bispos, os apóstolos de Araque, bispo de Araque, apóstolo de Araque, e tem
todo tipo de ostentação ministerial. Tem alguns que se vestem como negócio chamativo. Tinha um bicho aí que parecia os Flintstones, eu não sei pronunciar. Um desenho animado do tempo da Idade da Pedra. Morava em cavernas. Um nojento, são os nojentos que fazem de tudo para aparecer e chamar a atenção. E eles chamam a atenção e são, infelizmente, vistos como homens de Deus. Não sabe de nada, inventa muita coisa, mentem que só o cão dos infernos, fazem propaganda enganosa da fé, da mania, e é um desastre. Mas esse texto que nós lemos, meus irmãos, fala de um homem de Deus reconhecido no seu país. O profeta Eliseu era reconhecido em Israel. Me admira profundamente os profetas Eliseu e Elias, que eram profetas de Deus no reino do norte, onde Satanás dominava através de Acabe, Jezabel e um monte de perversos. Satanás dominou o reino do norte, mas não dominou Eliseu. Satanás dominou o reino do norte, mas não dominou Elias. Satanás dominou o reino do norte, mas não dominou Micaías. Isso me dá força e coragem para fazer a obra de Deus e saber. Satanás pode tentar, mas não consegue dominar. O Eliseu era homem de Deus, honrado em Israel, apesar de todo o desastre do reino dividido. Ele era um homem de Deus. Muita gente o honrava, mesmo no reino do norte. Muitos fiéis do reino do norte sofrendo as consequências do desvio daquelas autoridades. Viam em Eliseu, em Elias e em muitos outros a mão poderosa do Senhor através das muitas operações. Então Eliseu fez uma viagem, chegou em Damasco e comunicaram ao Ben-Hadad, que estava enfermo, comunicaram ao Ben-Hadad: olha, Eliseu está aqui, Eliseu está na cidade, está em Damasco. Aí o rei tinha um homem de confiança. Tenha cuidado com puxa-saco, tenha cuidado com homem de confiança. O Ben-Hadad tinha o Azael, um homem de confiança. Maldito homem que confia no outro. Não é literal isso e nem é em todos os casos. O Eliseu era um homem de Deus. E o Azael era homem de confiança do Ben-Hadad, que parecia ter algum relacionamento como prosélito do Deus de Israel. E o Eliseu, em Damasco, comunicaram ao rei, e o rei chama o seu servo, o seu conselheiro, homem de confiança, que é o Azael, e diz: olha, toma um presente na tua mão. Veja como ele era um homem de confiança. Toma um presente na tua mão e vai ao encontro do homem de Deus. E pergunta por ele. Fala, consulta ao Senhor, dizendo: hei de sarar desta doença? Aí, o homem de confiança, o Azael, foi encontrar-se com ele
e tomou um presente na sua mão. Isso aqui é na sua mão, que significa na sua responsabilidade. Olha o tamanho do presente. 40 camelos carregados de tudo que era bom. Tudo, do bom e do melhor da, da cidade, do reino. Do bom e do melhor de Damasco. 40 cargas de camelos, um comboio de camelos, um presente para Eliseu. O texto não diz se Eliseu recebeu ou não. 40 camelos carregados de tudo, do que era melhor. E se pôs diante de Eliseu e fala em nome do rei: teu filho Ben-Hadad. Isso era o mais alto grau de respeito de um rei para com o profeta. Era o mais alto grau de respeito. Teu filho Ben-Hadad me enviou a ti a perguntar: eu sararei desta doença? Aí Eliseu disse: vai, diga que certamente não sararás. Vai e diz-lhe, certamente não sararás. A notícia já não era uma coisa muito boa. Porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. Deus revelou ao profeta o crime que Azael ia cometer depois. Vai, diga a ele que certamente não sarará. Ele vai morrer vai morrer doente. Vai morrer com esta doença. Era no dia seguinte. Porque o Senhor me tem mostrado, o Senhor tem revelado que ele morrerá. Aí o profeta encarou, como dizemos aqui na nossa terra, na nossa linguagem. O profeta de Deus encarou o mensageiro do rei, fixou o olhar nele até ele se desconcertar. O profeta fixou o olhar e começou a chorar. Ele ficou perturbado. O Azael se perturbou com este comportamento do homem de Deus. Então Azael diz: por que chora, meu senhor? Por que chora? E ele disse: porque sei o mal que tu vai fazer aos filhos de Israel. Tu vai tocar fogo nas fortalezas, tu vai matar os jovens, tu vai matar os meninos e tu vai abrir o ventre de mulheres grávidas, tirar a criança do ventre materno para matar. Até o Azael se assustou. E disse a Azael: pois que é isto? Que negócio é este? Se o teu servo não é mais do que um cão. Deus estava vendo o mal que ele ia fazer ao Ben-Hadad, à Síria e a Israel. E ele ainda não tinha consciência, ele ainda não tinha surgido na cabeça dele. Ou estava lá muito escondido. Ele pensava que não tinha ninguém sabendo. Eu sei o mal que tu vai fazer. Mas eu não estou com nada, eu não tenho poder nenhum, como é que eu vou fazer isso?
Aí o profeta disse: o Senhor me mostrou que tu vai reinar. O Senhor me tem mostrado que tu há de ser rei da Síria. Aí Eliseu, ele saiu, foi embora, e veio ao seu senhor, e o Ben-Hadad pergunta: o que te disse Eliseu? E ele disse-me que certamente sararás. Disse-me que certamente sararás. Mas no dia seguinte, ele era homem de confiança, ficava com o rei. No dia seguinte, tomou um cobertor, molhou, ainda hoje estão fazendo isso por aí. Tomou um cobertor, molhou e asfixiou o rei. Usurpou o trono e reinou em lugar de Ben-Hadad. Meus queridos, independente dessa nojeira de chamar um ladrão de homem de Deus, de chamar um bispo vagabundo que se fez bispo depois de brigar lá com outro bispo de homem de Deus, apesar do horror de um salafrário que assumia uma igreja das nossas, e depois de empossado fazia a desgraça, continuou fazendo. Mudava os costumes, mudava o nome, criava um ministério de patifaria, roubalheira e falsidade. Também continuou fazendo. Chamar de homem de Deus esses aventureiros sem futuro, aventureiros desordenados, sem futuro, é uma temeridade. Homem de Deus tem visão do céu. Homem de Deus tem poder do céu. Homem de Deus tem autoridade de Deus. Homem de Deus não se mistura e não se prejudica e não escandaliza nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja do Senhor. Que Deus abençoe as vossas vidas. Que Deus abençoe cada um. E não siga o exemplo dos perversos, que assumem uma igreja tudo bonitinho, tudo no papel. E agora é uma papelada danada. Exigência danada para se tornar bispo do nada, pastor do nada. Depois que assume, bye bye Brasil. Depois que assume, a perversidade toma conta e vai fazer miséria contra a igreja do Senhor e expulsar o povo. Se não expulsa com palavra, alguns expulsam com palavra. E outros, se não expulsa com palavra, expulsa com gestos. Deus abençoe a sua igreja e nos livre de tantos perversos que estão povoando as denominações. A minha intercessão pelos meus irmãos, o memorial da oração, contemplando os servos do Senhor na cidade e no campo. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos, te louvamos, te exaltamos, bendizemos a ti, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor. Deus justo e bondoso, abençoa a tua igreja, dá graça aos teus santos, ensina, Senhor, a cada um de nós a te servir melhor. Nos dá prazer na tua lei, nos dá, Senhor, a fidelidade e a graça para continuar. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, obrigado pelos nossos ajudadores,
Obrigado pelos nossos intercessores, ó Deus, nos dá outros ajudadores em lugar dos que nos deixaram. Tu conhece as razões do coração, as razões da mente e as realidades financeiras. Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, ajuda os meus irmãos, sustenta os meus irmãos, dá graça aos meus irmãos e recompensa com a bênção dos céus o trabalho de amor, a fidelidade, a contribuição, o sacrifício, o labor de cada um, meu Senhor. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso e fiel, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.